nesse tempo. Então Enoque só poderia ter ouvido do seu pai e da sua mãe, lá de trás, seu tataravô, de que haveria a vinda de um Messias, haveria a vinda de alguém para nos salvar, para nos curar, para nos levar de volta para o Éden, que agora não está mais aqui, mas está onde Deus estiver. Mal sabia eles que Deus um dia estaria reconstruindo um outro lugar, parecido com o Éden, mas muito melhor, que nos é contado, revelado lá no Apocalipse, o novo céu e a nova terra. E aquilo que os nossos primeiros pais experimentaram num jardim, nós experimentaremos numa cidade no final dos tempos. Crer que Ele existe, é assim que andamos com Deus, mas crer que Ele recompensa a fé, porque é isso que é dito a respeito de Enoque também. É interessante que a crer que Ele recompensa a fé está associado com essa esperança de Gênesis 3,15. Eu vou crer, eu vou esperar a vinda do Messias, e nessa caminhada ele recebe um dom, que é o dom de profeta, e ele se torna um profeta. Enoque foi profeta, irmãos, e a Bíblia nos diz isso lá em Judas, capítulo 1, versículos 14 a 16, veja que curioso isso comigo. Judas é capítulo único, não é? Versos 14 a 16, foi a respeito deles que também, o que diz aqui? Profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, e aí vem a profecia de Enoque. Eis que o Senhor vem, com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui termina a profecia de Enoque. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Aqui Judas ainda faz uma explicação dessa profecia. Essa profecia você não encontra na Bíblia em lugar nenhum. Ela está registrada num livro que era muito lido pelos judeus daquela época, chamado Primeira Enoque. Esse livro não foi escrito por Enoque, mas por conter muitas histórias, que eram histórias famosas, que os judeus muito gostavam a respeito dos antigos, eram tradições orais, que os antigos israelitas contavam um para o outro, mas quando chega em Judas, nós encontramos que é verdade, o fato daquilo que está em 1 Enoque, dizer que Enoque, o filho de Jared, o tataraneto de Adão, o pai de Metusalém, que depois veio a ser um dos bisavós de Noé, profetizou acerca da destruição desse mundo e da destruição de todos aqueles que um dia não viessem a crer em Cristo Jesus. E talvez você pode dizer, mas qualquer um pode profetizar a destruição desse mundo? Mas meus irmãos, só alguém que tem o espírito de profeta é capaz de colocar no seu próprio filho o nome de uma profecia. Quando eu entendi isso, isso foi tão impressionante. Eu nunca, nesses 20 e poucos anos de convertido que tenho, estudei o nome Metusalém. E essa semana, estudando esse texto para pregar aqui, eu fui estudar o nome Metusalém. E o que eu entendi e conheci, para mim foi a chave para compreender tudo isso. Em primeiro lugar, o que significa esse nome? Significa, ele morre, então vem a flecha. Você colocaria um nome desse no seu filho? Ele morre, então vem a flecha. Ou, mais literalmente, ele morre, a flecha. Ou, numa tradução um pouco mais clara para nós, seria: após a sua morte virá o juízo de Deus. Literalmente é isso que significa. Ele morre, vem o juízo. Bem, meus irmãos, 969 anos antes do dilúvio acontecer, esse nome foi dado para Metusalém. Enoque deu esse nome para o filho dele 969 anos antes do filho dele nascer. Eu quis fazer isso, mas não deu, porque ia ser muito complicado. Eu fiz várias contas, eu peguei uma calculadora. Todos esses homens, quanto viveram, quanto nasceram, quanto tempo eles tiveram filho e depois viveram mais. Eu só não fiz a conta de quantos filhos eles tiveram, mas não pode ser que deu tão certo assim, da conta bater, e bateu. E isso é impressionante, porque Metusalém morreu, meus irmãos, presta atenção aqui, e o dilúvio aconteceu em menos de um mês. Isso não é impressionante? Metusalém morreu
E ele nasceu 969 anos antes do dilúvio acontecer. Como é que Enoque saberia que Deus um dia traria juízo e destruiria sobre a terra, sobre toda a terra? Enoque tinha condição de saber um negócio desse 1000 anos antes? É lógico que não, mas ele colocou o nome dele. Metusalém significa isso. Metusalém é um antecedente de Noé, e quando ele morre, somente um dos seus bisnetos sobrevive. Quem é o bisneto de Metusalém? Noé. Só o bisneto do Metusalém, o trisneto, não é tataraneto, será quarto, trisneto de Enoque sobrevive. E a outro lado dessa profecia, meus irmãos, é aquilo que Judas escreveu, porque Enoque foi usado por Deus para dizer que não só esse mundo todo um dia sofreria um juízo por conta do seu pecado, mas o mundo todo um dia no futuro também conheceria o juízo de Deus, o juízo que viria um dia sobre quem vivesse na impiedade em seu tempo e no futuro.